Eu acho que agora. Acho que agora foi, bicha. Eu não aguento mais gravar esse trem. Para a gente começar uma discussão a respeito do impacto da inteligência artificial generativa sobre os processos de design, tanto na forma de se fazer design como nos resultados finais, é bom a gente recapitular quais são as bases do design e como eles são articulados para criar produtos digitais, serviços digitais ou interfaces digitais de serviços e de produtos. O design que a gente usa para desenvolvimento de software, no contexto de produto, vem bastante atrelado ao design industrial. Então, ele não é necessariamente uma pegada criativa pura, no sentido de eu vou criar uma arte, eu vou criar uma coisa apenas pela beleza e tudo mais. A beleza é sempre importante, o aspecto estético é sempre presente dentro do design, seja ele qual for, mas o design nesse sentido industrial, nesse sentido mais prático do dia a dia, ele vem atrelado à funcionalidade. Então, a forma segue a função. Então, quando você tem um copo, o copo tem o formato que tem porque ele tem que receber algum líquido dentro. A colher tem o formato que tem porque ela foi desenhada para servir certos tipos de comida e assim por diante. Então, nesse contexto das coisas do dia a dia, das coisas da indústria, das coisas industrializáveis e reproduzíveis, esse design ele deriva bastante da forma como o design industrial pensa nos problemas e pensa em criar coisas a partir do nada, né? A partir do entendimento de um problema e a partir da conceituação desse problema, né? Então, você conceitua o espaço, né? Você vai observar a sua realidade, a realidade ao seu redor, você vai conceituar, você vai criar a ideia a respeito de alguma coisa que poderia solucionar alguma questão. Então, ela é sempre muito associada à observação das pessoas dentro do seu contexto. Isso é comum a praticamente todas as áreas especializadas de design, seja industrial, seja de móveis, seja de interiores, seja de produtos digitais, seja de serviço, a gente sempre observa as pessoas no seu contexto, porque os elementos que a gente vai conceber para que a pessoa consiga executar alguma coisa dependem do contexto e dependem do que a pessoa está querendo executar. Então é muito importante a gente definir esse ponto de partida para entender que o design UX, né, o design de experiência digital, ele já deriva de uma longa jornada do design em relação a criar coisas meio do nada, mais ou menos, a partir de um certo contexto, usar processos criativos, mas processos estabelecidos, né, que são validados ao longo dos anos. Tem pesquisas, tem trabalhos publicados, tem várias coisas que validam esses processos de design para criar coisas novas. Então, essa é bem em alto nível assim, o que é design em si. Então, nesse sentido, o design não é deixar tudo bonitinho, arrumadinho apenas. Ele também se trata da forma como funciona. E isso aqui eu estou adaptando uma frase dele, né, Steve Jobs, em relação ao que é o design, o que a Apple, né, concebe como design, que é importante mencionar porque tem impacto até hoje no design industrial, principalmente, no design de experiências, no design de serviços. Eles foram, de fato, muito inovadores em relação a isso, muito vinculado à forma como se enxergava o papel do design no desenvolvimento de produtos eletrônicos, né? Em produtos computacionais, não só no sentido de deixar mais bonito, sim, porque o design da Apple é famoso por ser bonito, inclusive bastante associado ao design soviético, mas isso fica para uma outra discussão. Mas a forma como eles abordam o design é que um bom design não é só bonito, ele também funciona melhor. E essa abordagem é muito interessante. Então, se você parar para pensar, né, você com essa frase você está juntando design e engenharia numa mesma coisa. Então, o design se funde completamente com a engenharia se você usa essa abordagem. Então, não basta você desenhar um computador, você tem que desenhar um computador que performa, um computador que é bonito, um computador que faz as coisas que tu quer fazer. Então, você aumenta os requisitos, né? Torna a coisa uma exigência maior, mas você muda o foco do desenvolvimento do produto, não para uma coisa separada das pessoas que vão usar, mas com as pessoas em foco, né? Com aquele grupo em particular em foco. E aí, a partir disso, você desenha um produto que é excelente para aquele grupo, para aquelas finalidades, né? A partir dessa visão de que o design não é só a aparência, mas é também como as coisas funcionam.
Isso, obviamente, também vem de uma longa tradição de design de interiores, de design aplicado à arquitetura. Essa noção já era presente, mas a Apple conseguiu usar isso de forma a se tornar uma potência tecnológica, né, e criar produtos de excelente qualidade que são referência no mercado. Então é importante a gente entender isso. E quando a gente está tratando aqui desse tipo de design que eu estou falando especificamente, nós estamos falando de design que atendem organizações, né? Aqui eu coloquei empresa, mas são empresas/organizações, porque é interessante a gente usar técnicas de design para desenvolver serviços públicos, por exemplo, ou melhorar serviços públicos, ou trazer inovação que beneficie mais pessoas, né? Que mais pessoas possam acessar aquele serviço para melhorar a acessibilidade, esse tipo de coisa. Então, qual a demanda, né, do design dentro dessas organizações? As empresas precisam saber que se o que elas estão criando ou vão criar é algo desejado ou necessário, no caso do serviço público, pelas pessoas. E os designers devem conhecer as ferramentas que permitem entender as pessoas. Essas ferramentas frequentemente derivam das pesquisas com o usuário, com pessoas, né, ou etnografia, esse tipo de coisa, que aí entra uma intersecção muito forte com a sociologia. As empresas também precisam estruturar grandes volumes de informação que possa se transformar em um serviço, produto ou receita ou software. É muito comum que haja algum nível de consultoria, não importa o quão não consultoria a empresa ou a organização seja, para conseguir entender, porque alguém em algum lugar teve que elicitar requisitos, né? Teve que entender qual era a demanda, o que precisava. E aí, esse entendimento, né? essa elicitação de requisito, depende de como você chama isso, mas ela geralmente vem numa avalanche de informação, ela não vem arrumadinha, né, sintetizada, com tudo categorizado e catalogado. Ela vem uma bagunça, né, e fica a critério de quem tem essas ferramentas, conhecimento dessas ferramentas, organizar essas informações e transformar essas informações em insight. Nesse ponto, a gente vê que tem uma grande conexão com a ciência de dados também, com a engenharia de dados, porque a gente está o tempo todo gerando e analisando dados, né, para gerar esses insights e trazendo estruturação. Então, aí tem uma intersecção muito interessante com a engenharia de requisitos, que é um campo da engenharia de software especificamente, né? Mas que conversa muito bem com essa parte de estruturação de informação, criação de template, né? De arquitetura da informação, esse tipo de coisa deriva daí. As empresas também precisam monitorar desempenho, ganhar e manter clientes, né? Não só monitorar desempenho, mas monitorar se o produto, a feature, o que quer que tenha sido desenvolvido está entregando aquilo que era para entregar, se tem problema de performance, se as pessoas estão continuando a usar, se estão upselling, né? Estão downscaling ou upscaling, essas coisas. É muito importante a gente continuar avaliando, depois do lançamento, do que quer que seja, qual o desempenho, o que está acontecendo, né? Não só com métricas de design, mas métricas também de engenharia, né? Métricas de qualidade, enfim, várias métricas para a gente acompanhar. Mas, em comum, né, a pesquisa em design, o designer vai ter que dar uma olhada nessas informações também para entender até como a infraestrutura foi projetada. Porque dependendo de como a estrutura foi projetada, pode ser que a experiência esteja sendo impactada por um problema de elicitação de requisitos, né? Um problema de que o sistema foi mal dimensionado, o problema é que o sistema não foi projetado para acomodar. Então, isso é sempre interessante a gente analisar end-to-end, né? Da cadeia inteira. O designer deveria ser capaz de observar toda essa cadeia, né? Então, os designers comumente conhecem as metodologias de teste e validação de ideias. E não só testes de validação, mas de acompanhamento, né? De monitorar o pulso daquele produto, aquele serviço. E a partir disso, a gente pode entender um pouco melhor que no contexto de produtos e serviços digitais ou intermediados por algum meio digital, usa-se muito o conceito do design centrado nas pessoas. O que é o design centrado nas pessoas? É um método de design investigativo, portanto, novamente temos aí a intersecção com a análise de dados e pesquisa, aplicada à compreensão das necessidades das pessoas que vão potencialmente usar a solução que estamos desenvolvendo ou que já utilizam a solução que estamos desenvolvendo se a gente quiser reorganizar, fazer um refactoring, fazer alguma alteração no sistema, modernizar alguma coisa. Os 4 princípios do design centrado nas pessoas, que eles são centrados nas pessoas, são focados em resolver o problema certo,
pensar em tudo como um sistema e fazer pequenas intervenções que são fáceis de implementar o mais rápido possível para você ir melhorando. Vai do jeito que dá, o famoso vai andando, que no andar da carruagem as melancias se ajeitam, entendeu? É assim, tu vai ajeitando o que dá. Daqui a gente pode expandir o conceito para centrado na humanidade. É uma visão um pouco idealizada, assim, mas é interessante quando você faz o design pensando na humanidade, não só na pessoa, porque aí você está pensando mais no coletivo e você também começa a pensar no impacto do que você está gerando, né? E aí tem uma intersecção interessante com o design para a sustentabilidade, mas não só para a sustentabilidade, um design crítico também, que às vezes falta, viu, nesse setor aqui. E aí se diz que o design centrado na humanidade, que é uma coisa assim, um pouquinho comunista, é uma visão mais futurista do design, ou deveria ser, né? Mas a gente tem algumas visões concorrentes aí, inclusive a coisa do design para IA, né? Que aí é uma batata quente, né? Que a gente pode entrar nesse tópico, que eu não coloquei detalhes aqui porque não faz parte das definições básicas, né? É uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Mas já existem alguns padrões de design de IA e para IA, e eles se baseiam em conceitos básicos de experiência do usuário e de conceitos básicos desses pilares que eu estou mostrando aqui. E aí, a partir disso, a gente consegue entender um pouco de onde surgiu o Design Thinking. O Design Thinking, ele é um processo de design. Eu digo um tipo de processo de design porque não é o único processo de design que existe, né? O Humanity Centered Design, centrado nos humanos, etc., ele também é uma metodologia. Elas podem e devem se conversar, mas elas não precisam acontecer simultaneamente, né? Você pode usar o Design Thinking sem usar centrado no ser humano. A gente usa, né? Eu uso particularmente, eu aconselho, mas você pode muito bem usar ou um ou outro, ou não usar nenhum e usar alguma outra coisa, que existem. Mas esses são, de longe, os mais fáceis de implementar, são os mais fáceis de trazer pessoas de outras disciplinas para entender, porque elas conseguem ver rapidamente que tarefas elas podem fazer e onde é que elas vão se beneficiar, né? Principalmente na parte do entendimento do problema. Então, essa abordagem do design thinking é muito popular ainda, apesar que tem muita coisa, muita discussão, né? Long live design thinking is dead, etc. Mas não tá morto, não tá nem de longe morto. Mas então, o que é o design thinking, por definição? É uma abordagem para pensar e solucionar problemas complexos. É uma capacidade de pensamento integrativo. Esse ponto do integrativo é bem importante, porque é muito comum que a gente desenvolva sistemas, e aí eu estou falando especificamente de sistemas de software, que não se articulam muito bem. E a gente tem muita dívida técnica hoje que a gente lida, que tem a ver com essa questão de não ter pensado de forma integrada. E agora a gente tem que integrar um monte de coisa que não foi projetada para ser integrada. E a base para o design, a base do pensamento integrativo é empatia, colaboração e experimentação. O Tim Brown é o cara que ajudou a desenvolver as coisas da Apple, ele ajudou a criar o mouse, se não me engano. Ele é um designer muito influente e ele criou esse livro chamado Design Thinking, e ele define essa metodologia como tendo uma missão de traduzir observações em insights, que são oportunidades, e estes em produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. E, portanto, é um caminho para a inovação. E a gente pode pensar o Design Thinking como um processo que tem 5 etapas. O primeiro, então, a gente empatiza, depois a gente define o que a gente vai fazer, o problema, etc. A gente faz a ideação ali do que a gente vai fazer, faz os protótipos e testa as soluções e assim vai, né? Ele está assim disposto de forma linear nesse desenho, mas não é linear, ele vai acontecendo ali na confusão mesmo, no jeito que dá, né? E isso aqui é sempre muito utilizado como eu falei, uma ferramenta para inovação. E a inovação tem várias definições e vários tipos de diferentes inovações, né? Mas quando a gente pensa em produto digital, software, alguma coisa que a gente vai querer vender, vai colocar no mercado, então tá sujeita à coisa da lógica de gerar lucro, de vender, de não sei o que, todos esses quantitativos. Então a gente tem que pensar nesse diagraminha de Venn aí, que é viável, rentável, tecnicamente possível e desejável, né? E aí a intersecção entre esses diferentes elementos vai nos dizer se a gente vai fazer uma inovação emocional, processual ou funcional. Na intersecção entre todos, a gente tem uma experiência inovadora.
Então, se a gente consegue fazer uma coisa que as pessoas querem, que é factível e rentável e é tecnicamente viável, a gente está fazendo uma inovação de experiência, não só de coisas, né? Então, se eu estou trabalhando em algo que é factível, rentável e desejável, é uma inovação emocional. Se eu estou inovando uma coisa tecnicamente possível e desejável, é uma inovação funcional, e assim por diante, né? Factível e rentável com tecnicamente possível é uma inovação de processo. Eu, particularmente, trabalho muito na inovação de processo. E aí é interessante também a gente pensar no processo todo da jornada que a gente percorre para chegar numa solução como uma bagunça mesmo, é um balaio de gato. E isso é um ponto, às vezes, de conflito. Às vezes, não de conflito, eu nunca tive conflito, mas de tensão com o pessoal da engenharia, por exemplo, que quer as coisas, que quer entregar coisas, e com a corporação, o pensamento de corporação em geral tem dificuldade. Apesar de desesperadamente precisar de inovação, tem dificuldade com os processos de inovação. Porque o processo de descoberta, em particular, seja ele qual for, ele envolve um monte de desconhecidos. E aí entra a coisa do Black Swan, enfim, tem vários tipos de problemas diferentes que a gente não tem nem como definir, que a gente nem sabe que não sabe. E esse é um processo que pode ser muito frustrante, né? Pode consumir muito dinheiro e por isso que é muito comum que instituições de pesquisa, né, que vão fazer inovação mesmo, sejam organizações públicas, porque aí vai a fundo perdido, né? A empresa muito raramente vai se arriscar tanto assim. E se ela correr esse risco, ela vai correr um risco calculado, né? Vai ser um risco menor em comparação com o restante da organização toda, enfim. Mas é comum haver algum tipo de conflito, né? Com esse daqui, então é sempre interessante. Apesar que no final, quando a gente chega ali na entrega bonitinho, o pessoal fica feliz, mas até a gente conseguir fazer o processo aqui é sempre um sofrimento. Mas aí, para ajudar a gente não precisa fazer processos artesanais. Para ajudar a gente tem os processos de design, como eu falei. Um dos mais consolidados, dos mais efetivos até hoje é o diamante duplo. O diamante duplo tem essas 4 etapas aqui: a imersão, definição, ideação, prototipação. Em resumo, a primeira parte a gente está tentando entender o problema, tentando definir o que a gente vai fazer. E na segunda parte, quando a gente já tem bastante informação, a gente já está bem informadinho ali e tal, aí a gente vai pensar em como a gente vai fazer. Isso aqui é uma subversão do que geralmente acontece no desenvolvimento de software, né? Mas esse é o pensamento de design. Se você não entende o problema, você não deveria propor a solução, porque a solução deveria ter aderência com um problema que tem uma evidência de que precisa ser resolvida. Claro que nesse ponto aqui cabe uma discussão de existe um elemento recreativo, né, de você criar coisas porque é legal criar e que de repente as pessoas nem sabem que precisa. A gente está falando de novo de um contexto mais de design industrial, de um contexto de criar produtos que vão ser vendidos e tal. E a gente quer minimizar o gasto de recurso, tem uma garantia maior, né, de que aquele resultado vai realmente gerar algum lucro para a gente, né? Que aquele produto, que aquela ideia, que aquela solução que a gente pensou vai de fato converter em alguma coisa, que ela vai ter a famosa aderência com o mercado, etc e tal. Então, nessa parte ajuda muito, mas também ajuda a dar um pouco mais de estrutura na confusão, né? Porque, lembrando dessa imagenzinha aqui, esse processo de descoberta pode ser muito perturbador, pode ser muito frustrante por causa frequentemente do grande volume de dados e esses dados não sempre se conversam. E por isso que tem essa ênfase na gente pensar de forma sistêmica e integrativa, porque às vezes esses padrões existem e a gente precisa fazer esse rolê confuso mesmo para conseguir descobrir. O processo de descoberta geralmente é o mais trabalhoso. E o diamante duplo funciona de que jeito? A gente começa com um desafio, alguém vem pra gente com uma conversa, com algum problema, alguma coisa, a gente descobre algum insight no mercado, algum desafio, algum problema. A gente deveria ser capaz de fazer a famosa declaração de problema, né? Ou pelo menos descrever o que a pessoa está falando inicialmente, porque pode muito bem ser que durante o processo aqui de execução, do processo de design, a gente descubra que o problema não era bem aquele, mas aquilo que as pessoas falaram é verdade, mas é mais um sintoma do que o verdadeiro problema. E aí aqui a gente articula bem com o design industrial, porque tem muito a ver, a gente usa também esse método
dos 5 porquês, né? Que é para encontrar a causa raiz. O design de experiência, tal como a gente usa no mercado, ele é filho, né, do design industrial e da indústria. Uma vez que a gente tem um problema, seja ele trazido para a gente por um briefing ou a gente descobriu alguma coisa assim, aí a gente vai começar o processo de imersão, que é aquela bagunça lá da imagem anterior. E aí essas flechinhas estão abrindo assim, porque elas indicam que o pensamento é divergente, ou seja, nesse momento a gente está fazendo uma Torah de Parpit, que a gente vai juntar o máximo de informação mesmo que a gente conseguir, a gente vai não colocar muito limite, a não ser os limites ali do orçamento, etc e tal, mas a gente não vai restringir. Tudo é uma possibilidade. Você vai gerar ali o bingo do Gugu ali e tal, você vai juntar um montão de informação e é isso aí. Depois, aí a gente vai aplicar as técnicas, né, de elicitação de informação, não é assim também, qualquer coisa vai, né? Mas existe um critério, existem vários critérios. E aí depois a gente vai entrar numa fase de convergência. Nessa fase de convergência a gente vai tentar achar qual é o problema central, ou qual é a oportunidade. Porque, como eu falei, pode ser que o cliente, a pessoa, a situação, o problema que a gente achou inicialmente não seja exatamente o problema, mas o sintoma. E depois de passar por esse filtro, por essas técnicas de avaliação e tudo mais, a gente vai definir qual é o problema, qual é a oportunidade que a gente tem ali. E aí a gente entra numa outra fase que abre ali as oportunidades, porque a gente vai fazer mais um toró de palpite, que é a ideação de soluções. É que a gente já está pensando nas soluções porque a gente já tem bastante clareza do que é o problema. E aí, depois que a gente faz toda essa ideação e tudo mais, a gente prioriza algumas coisas para serem prototipadas, que é muito processo criativo. E aí a gente prototipa o que seria a solução que vai ser entregue. E aí, idealmente, a gente vai ter uma solução inovadora, mas nem sempre. Às vezes você só vai dar uma melhorada ali na vida do miserável que tem que usar o seu produto. Aqui eu separei também algumas das técnicas que são usadas por estágio. Então, nas fases de imersão, as ferramentas mais comuns são ferramentas de pesquisa com o usuário, né? Aqui tudo é pesquisa. Mas as ferramentas mais comuns dessa fase são entrevistas, pesquisa quantitativa, benchmarking, focus group, análise de dados. Análise de dados é você juntar um balaião lá e organizar tudo que te deram, né? Às vezes vai vir no formato de uma pasta gigantesca no SharePoint, que aí tu te vira aí e azar o teu, né? E aí você tem que ser rapidinho ali para analisar as coisas e extrair o máximo de insight. E aí a importância do pensamento sistêmico, não só integrativo, né? Na fase de definição, as ferramentas mais comuns, aí a gente está definindo. Já vi que se refere a esse contexto, então é mais provável que seja essa pessoa, e essas pessoas provavelmente vão querer fazer isso e tal. Isso aqui são todas técnicas, né? São frameworks que a gente usa. Persona, jobs to be done, mapa de empatia, critérios norteadores. Na fase de ideação, aí de novo a gente está gerando, né? A gente está na fase generativa. A gente vai usar mapa mental, brainstorming, jornada do usuário, né? Crazy Eights, cocriação. Todas essas são ferramentas para a gente definir qual a solução a gente vai priorizar, o que a gente vai... E uma vez que a gente tenha escolhido, né? Que a gente chegou, descobrir por meio de técnicas de teste e validação, descobrir qual é a solução que parece ser a mais indicada. Eu vou ter meus indicadores ali, meus números, para dizer por que eu acho isso. É sempre bom a gente documentar as decisões de design. A partir daí, eu posso convergir novamente, ou seja, ir chegando na solução que eu vou entregar. E aí, aquilo que eu já estou definindo tem mais a cara do produto final, né? Tem mais a cara do como vai ser a coisa na prática. Pode ser, provavelmente, porque assim é a natureza dos produtos digitais, principalmente, e dos serviços também, eles são iterativos. Então, à medida que você vai aprendendo, você vai modificando muita coisa. Se você pegar como era o aplicativo do Nubank no começo e como é hoje, eles são diferentes. A função básica deles continua, mas eles mudaram à medida que eles foram aprendendo, né? Coletando seus dados com consentimento ou não. E aí, mas antes de chegar nessa solução, você vai fazer um protótipo de melhor fidelidade, vamos dizer assim. Você está ali ideando, será que seria bom um sapato com meia, que já venha com a meia? Não sei. Aí eu valido que sim, o pessoal ia comprar um sapato com meia. E aí a meia tem que ser de lã ou ela tem que ser de linho? Ou não sei o quê. Aí você já está indo mais no detalhe. Aí você faz o protótipo, você já tem a ideia de que é um sapato com meia. Então,
vou fazer várias possibilidades ali, vou usar minha criatividade de novo para fazer vários cenários, né? Nesse caso, você não precisa de tanta criatividade assim, porque você tem que fazer uma tela, né? E aí vai ser uma tela de computador, de celular ou de tablet, relógio, mas ainda assim é uma tela, não tem tanta mobilidade assim, né? Você não tem tanta liberdade como você teria numa obra de arte, né, por exemplo. E esse foi o diamante duplo. Então, quando você sabe disso, aí você treina isso daqui e você pode treinar e usar em vários tipos de coisa. Você pode usar isso para fazer website, para fazer serviços, para desenhar empresa, várias coisas. Isso aqui é bem útil para muitas coisas, não é só dentro do produto, né, do design de produto digital, mas para muitas outras coisas. E mesmo que você não use de forma bem estrita, se você souber bem como é que se estrutura isso e onde é que você mais ou menos tinha que chegar em cada ponto, em cada etapa de um projeto, isso aqui te ajuda muito porque ele te dá estrutura e ajuda, como eu falei antes, a trazer as pessoas para junto de você e vocês conseguem fazer essa colaboração para criar uma coisa junto, né? Não deveria ser só você, né? Você deveria trabalhar junto. O design é sempre coletivo. E uma vez que você sabe fazer o diamante duplo, executar o diamante duplo, dá para entender o design de serviço, que ele é um pouquinho mais complexo. O design de serviço é, basicamente falando, a concepção de produtos tangíveis, serviços, né? Úteis, utilizáveis, desejáveis para as pessoas, eficazes e eficientes para as organizações, tanto públicas quanto privadas. E isso é sintetizado na proposta e entrega de valor. O serviço, então, os elementos básicos dele são esses aqui. É sempre centrado na jornada da pessoa, né, na jornada do cliente. E o que você vai buscar fazer é mapear, ver todas as interações daquela pessoa com o seu negócio, até que ela chegue em algum ponto que você quer, alguma conversão, de usar alguma coisa que você oferece. Então, a primeira coisa é sempre mapear a jornada do usuário. Obviamente, você vai passar por todas as etapas do diamante duplo, mas você precisa fazer isso com o objetivo de mapear a jornada do usuário. E aí entra um elemento um pouco diferente em relação ao design de serviço, que você precisa também entender um pouco de negócio para poder fazer mapeamento dos negócios que dão suporte para que o serviço possa acontecer. E aí você no seu processo ali, você vai mapear todos os elementos tangíveis que são criados, está escrito aqui props, que são artefatos físicos ou digitais, tipo o papelzinho que te dão quando você vai no lugar, ou a landing page, ou o site, ou o e-mail, tudo isso são props, né? E hoje em dia, chatbot, essas coisas, todos esses elementos são pontos de toque, né? Onde é que as pessoas estão interagindo com o seu produto ou serviço. Os processos são todas as coisas que precisam acontecer para que aquele artefato esteja disponível para a pessoa no momento certo. Então, se você pensa que são essas caixinhas coloridas aqui, né? São os processos. E, geralmente, algo que é gerado aqui serve de input para a próxima etapa. Então, por exemplo, se eu estou vendendo alguma coisa nesse começo, e é muito comum, né, que no começo da jornada o pessoal de vendas e marketing esteja muito ativo, seja criando um e-book, alguma coisa assim, e eu vou também coletar as informações da pessoa, né, respeitando as leis de privacidade. Eu vou coletar algumas informações da pessoa, se a pessoa consentiu, né, e tal, eu vou armazenar as informações dela e vou passar para o meu time de vendas, né, sei lá. Claro que eu tô falando aqui hipoteticamente, cada jornada vai ter uma característica. O que é importante entender é que eles estão vinculados, né, eles interagem entre si, um se alimenta do outro, se alimenta do um e tal, e a gente precisa ter isso mapeado, inclusive, e muito, muito principalmente, as pessoas, porque é muito comum que o sistema não seja aquelas coisas, mas ele funcione porque as pessoas são muito boas no que fazem. Então a gente precisa, de novo, pensar sempre nas pessoas. Outra coisa que ajuda a pensar no que é serviço além de entender que é uma jornada sequencial de ações relacionadas, é pensar como se fosse uma peça de teatro. Então, o serviço em si, nessa analogia, é a apresentação da peça de teatro. Os nossos usuários, né, as pessoas que estão assistindo aqui, a nossa plateia. E aí, tudo que acontece, todas as interações, né, todos esses pontos de toque que eu falei entre as pessoas e o meu serviço,
são coisas que eu preciso mapear e fazem parte do palco. E todas as coisas que acontecem por trás dos panos aqui, e que são muito importantes, que tem que acontecer para que o serviço possa acontecer, são consideradas os bastidores, né? O backstage nessa analogia aqui. Então é bem interessante pensar dessa forma, porque isso aqui nos ajuda a entender a complexidade e a orquestração que tem que acontecer, a quantidade de eventos simultâneos que tem que acontecer para que um serviço possa ser realizado. Isso é tarefa do design de serviço também.